Bem-vindos ao primeiro Jiu-Jitsu for Life. Meu nome é Léo Rodrigues, estou aqui com meu amigo Matheus Silveira, doutor Matheus Silveira. É um prazer estar aqui com você, Léo, nesse podcast. E a ideia nossa é agregar o jiu-jitsu aí, tanto da parte da saúde, performance e também um pouco da história de cada um. Muito bem, a gente está aqui para falar de jiu-jitsu, falar do que a gente gosta, falar, né? Porque vocês já perceberam que eu falo muito. E hoje a gente tem um convidado especial nesse primeiro episódio, que é o nosso querido Marcos Scooby, Marcos Vinícius Siqueira, conhecido como Scooby. Bem-vindo. Exato, obrigado galera, um prazer estar aqui com vocês, ainda mais sendo o primeiro convidado. Espero que seja um bate-papo que agregue a todos aí e vamos lá, vamos ver, conversar bastante aí sobre minha carreira dentro do jiu-jitsu, minha carreira dentro do esporte. Além da parte profissional também, a parte profissional como atleta, também faço a parte profissional como professor e sempre buscando alta performance em todas as áreas da minha vida. Então acho que vai agregar bastante esse bate-papo aí. Muito bem, vamos fazer um pequeno resumo aqui de que é o Scooby hoje, 2023. Você está aí na faixa preta já no terceiro ano, correto? Terceiro ano de faixa preta. Terceiro ano de faixa preta, já acumulou alguns títulos na faixa preta, fora o que você acumulou na faixa colorida, foi campeão mundial em todas, né? Pan-americano em todas, brasileiro em todas, colorida. Na faixa preta você foi campeão pan-americano, brasileiro e pódio do mundial. E pódio de europeu agora. O pódio europeu agora, acabou de ser em 2023, na faixa preta. Então, você tem vários títulos já, como atleta, você já também é professor da Aliança Moema, correto? Já tem dado aula há muito tempo, atleta profissional de jiu-jitsu. Mas vamos começar do começo. Como foi que você chegou no esporte? Como foi que o esporte chegou pra você? Ou como é que foi essa história? Cara, bem resumido, eu tinha... Não, bem resumido não, pode falar, meu filho. Podcast, pode falar. Fica à vontade. Cara, comecei a treinar com 13 anos. Na época eu tava no ensino médio já, né, e eu estudava, trabalhava no escritório de advocacia, aos finais de semana eu trabalhava no Lava Rápido. E aí, nesse Lava Rápido que eu trabalhava, sempre ia um cara lavar o carro, que era um taxista na época, e o cara treinava Gil. E aí o cara sempre ficava, porra, moleque, vamos treinar Gil, você é grande, não sei o quê, ficava me incentivando e tal. E o meu tio tinha treinado jiu-jitsu na época também, quando era moleque. E aí meu tio sempre também ficou botando pilha. E aí, pô, como eu já trampava, tinha minha grana, um dia eu fui, pô, vou experimentar, vamos ver o que vai dar. E assim, então você não começou em projeto social? Não, comecei numa academia de bairro. Comecei numa academia Qual de que bairro. Era o Mestre Jabá, lá em Mogi. Sou de Mogi das Cruzes. Legal. Aí, na época, comecei lá, fui treinando. Na época, sempre trabalhava, fazia minhas coisas lá. E aí, logo no primeiro mês de jiu-jitsu, já comecei a competir. Porque a galera já tava no embalo ali, uma galerinha gostava de competir. Daí, já fui no primeiro mês mesmo. Fiquei ali cerca de 2 anos com o professor Jabá, lá em Mogi. E aí, logo depois, buscando mais essa parte competitiva, um treino um pouco mais forte, migrei para Aliança Mogi, com o professor Rodolfo lá. E aí, segui treinando, sempre conciliando os treinos com a parte do trabalho e tudo mais, porque eu ainda não tinha jiu-jitsu como prioridade na minha vida. Sim. E aí, até que teve um ano, eu estava no meu último ano de juvenil, já no ano seguinte seria meu primeiro ano de adulto, né? Então eu tava com 17 anos. Tava com 17 anos, foi isso mesmo, tava com 17 anos. E aí eu tava nessa de tipo assim, pô, tava pra terminar a escola, né? Tava pra terminar a escola e já ia possivelmente ingressar na faculdade no ano seguinte, né? Aí ficava naquele impasse, pô, vou pra faculdade, meus treinos vão diminuir. E você tinha ideia do que você queria fazer, assim, de faculdade? Cara, assim? como eu trabalhava no escritório de advocacia durante a semana como office boy, a ideia era eu estudar direito. Uhum. Era eu estudar direito. Então, tipo assim, eu já tinha mais ou menos isso na cabeça. E aí, eu terminei a escola, e aí, no mesmo semestre ali, mais ou menos, eu ganhei um que tinha na época, era aquele Copa Internacional, que o Eduardo Leitão fazia. Sim. Exato. Revelou muito talento aqui em São Paulo. Graças a Deus eu fui um deles. É isso aí. E aí, de faixa azul ali, eu ganhei peso absoluto, valia a passagem pro Pan-Americano nos Estados Unidos. E aí, eu falei, porra, isso foi em 2014, se eu não me engano. 2014. E aí, falei, porra, eu nunca viajei pra fora do estado, não tenho condição pra viajar pra fora do estado nem pra passear, ganhar uma passagem pra ir lutar jiu-jitsu nos Estados Unidos. Falei, porra, vamos ver que bicho vai dar, né? Uhum. E aí, foi a primeira experiência que eu tive de competir fora do país. E aí, eu tinha esse primeiro semestre, né, que o Pan-Americano foi, né, é sempre no primeiro semestre. E aí, eu tinha esse primeiro semestre onde, sei lá, eu ia ou estudar ou ia dar uma focada no jiu-jitsu. Daí, pô, dei uma chavecada na minha mãe e tal. Falei, pô, mãe, não vou estudar, vou me dedicar um pouquinho mais no jiu-jitsu aqui, vamos ver o que vai dar, né? A gente nunca teve oportunidade nem de andar de avião, pô, vou para outro país. Sim.
E aí fui, ganhei o Pan-Americano, e aí voltei. 2 meses depois é o Campeonato Mundial, né? Mais ou menos no calendário ali, 2 meses e meio depois é o Mundial. E eu já tinha dado uma enrolada na coroa, falando que ia para o primeiro semestre. Deu certo, fui, lutei o Mundial de Azul, ganhei o Mundial de Azul. Aí voltei, aí eu sentei com a minha mãe e falei assim, pô mãe, ó, na boa, fui 2 vezes para fora do país já, ganhei 2 campeonatos expressivos. Com 17 anos. Tinha acabado de fazer 18, né? Foi meu primeiro ano de adulto. Falei, pô, acabei de viajar para fora do país, ganhei 2 campeonatos importantes, vou pegar a faixa roxa agora, deixa eu me dedicar o resto do ano. O resto do ano, tá bom, beleza, o ano já perdeu o semestre, beleza. E aí... E nessa já vou por quantos anos? Então, nessa já foi, a gente tá em 2023 agora, né? Já viajou 9 anos mais agora. E aí foi mais ou menos isso, daí, pô, peguei a faixa roxa, já comecei a ajudar nas aulas, comecei a treinar muito mais, me dedicar muito mais. E aí nessa época eu treinava na Aliança Mogi lá, mas eu também treinava na Coab, que daí era o projeto social lá do Mestre Dan, lá na Coab. É que eu lembro que você sempre teve uma proximidade com o Jimmy ali também, porque o Jimmy estava sempre lá em Mogi, porque a gente né? o Jimmy ia pra Mogi, porque o Jimmy tem sociedade lá em Mogi, então ele também sempre estava lá com a gente. E eu sempre treinei com o Jimmy, ali na faixa azul, desde quando eu fui pra Aliança Mogi, eu já treinava também na Coab, já tive ali um contato com o Casquinha, vinha treinar pra Matriz. Aí de faixa roxa já comecei a ter muito mais esse contato, treinava na Coab, treinava na Matriz, treinava no Casquinha, treinava em Mogi, então sempre ficava conciliando, porque eu sou de Mogi das Cruzes, mas vinha pra São Paulo. Então era 2 horas e meia pra vir, pra treinar, 2 horas e meia pra voltar, passava o dia na função. E aí de roxa, daí as coisas foram acontecendo também. Pô, de roxa eu ganhei Pan-Americano, fechei um Mundial com o Trator. No segundo Mundial eu fiquei em terceiro, depois peguei a marrom, primeiro ano de marrom. Eu fiquei terceiro na categoria e terceiro no absoluto do Mundial. Perdi a final da categoria a semifinal da categoria pro Bones e a semifinal do absoluto pro Kainan. E aí depois em 2019... eu ganhei Pan Brasileiro Mundial de Marrom. E aí depois pegar a faixa preta ali no final, logo no segundo semestre de 2019. E em 2018, nessa brincadeira, você me atropelou também no meio do caminho. É verdade, em 2018 a gente lutou. Eu lembro disso, cara. É verdade, a gente lutou, foi o quê? Um Curitiba? Curitiba, eu tava, pô, você sabe aquele campeonato, Matheus? Você tá empolgadão, você chega bem na final. Geralmente é esse que a gente se chega bem na final, eu falei, tô confiante, aí encontrei o Scooby na final, a confiança ficou lá em Curitiba. Ficou lá em Curitiba. Não, foi legal. Não, foi legal, foi uma experiência bacana. E aí... Cara, daí a chave mesmo virou, assim, pra mim, logo depois da faixa preta, que é o que normalmente acontece, né? Quando a gente chega no nível profissional. E aí, infelizmente, eu tive, um período parado na faixa preta, que foi período de pandemia, muita gente ficou parado também. Foi logo quando você pegou. Eu peguei a faixa preta, então, eu ganhei o Mundial de 2019, Pan Brasileiro Mundial de Marrom. Naquele embalo. O Brasileiro Mundial foi campeão peso e vice absoluto, então, cheguei no mais alto nível da faixa. Peguei a faixa preta, daí no final de 2019 aproveitei que o nome deu uma parecida boa e eu acabei ficando um tempo fora dando seminário. Então eu fiquei um mês no Chile, depois fiquei um mês em outros países, fui ficando em alguns países assim para dar seminário, até porque eu não sem patrocínio, sem nenhuma academia para dar aula nem nada, falei, preciso E a forma como o atleta faz o dinheiro, né? Um atleta faz o dinheiro. Então, tipo assim, na época eu ainda morava com a minha mãe, 2 irmãos, eu precisava ajudar minha mãe dentro de casa também. Então, foi desse jeito. Daí entrou pandemia, acabei ficando 2020 sem competir. 2021 não pude ir pro Mundial, porque também o Mundial foi no final do ano. Tinha aquele lance, tinha que fazer quarentena, 14 Exato, dias. E, tipo assim, tava sem trabalhar, sem academia direito. Ficar um mês fora. E, tipo, sem grana. Falei, não vai dar certo. E aí, no final de 2021, acabei competindo no Brasileiro. Aí ganhei o Brasileiro. Na verdade, na época eu fechei com o Eric, né? Na época era aliança era juntas equipes ainda. E aí, isso foi em 2020, não, 2021, 2021. Aí 2022, ano passado, foi que falei, preciso me embalar agora de fato começou pra mim, aí eu coloquei na minha cabeça que pra mim seria o primeiro ano de faixa preta, e aí no caso é onde eu teria que aparecer de fato no cenário do jiu-jitsu que eu sabia que das faixas coloridas é só um processo que você precisa para chegar na faixa preta e o que vale realmente é na faixa preta. E aí foi que em 2022 comecei a lutar muito Open, ganhei bastante Open em peso absoluto, Pan-Americano fui campeão, brasileiro fiquei em terceiro na categoria e vice-campeão absoluto.
Daí no Mundial eu fiquei em terceiro no Mundial e, pô, voltando do Mundial, eu pensei comigo, falei, pô, não posso parar de trabalhar, preciso continuar correndo atrás. É onde, pô, me embalei em mais alguns Opens, ganhei Open peso absoluto, continuei competindo em alguns campeonatos. Fez luta casada, lutou BJJ Stars, fiz luta casada. luta da noite. Verdade, né? a gente ganhou a luta da noite. Sim. Depois, no evento do BJJ Stars, a gente ganhou como luta do ano. Então, foi bem legal. E aí, no meio desse processo todo, em 2021, eu recebi o convite para ser head coach na Aliança Moema. Então, meio que quando logo nesse processo da faixa preta aqui, que é o que a gente fala que chega o nível profissional e é onde a gente realmente vira a chave, né? Foi onde as coisas começaram a acontecer para mim. Surgiu a oportunidade de Aliança Moema, hoje moro na Zona Sul de São Paulo, então minha qualidade de vida melhorou, hoje eu consigo ajudar minha família. Fica 2h30 para ir, 2 horas e meia. Fico mais 2h30, hoje, pô, eu moro a 5 minutos da academia que eu dou aula, moro a 15 minutos da matriz, que é onde eu faço meus treinos, então a minha vida tá melhorando, tô conseguindo ajudar minha família agora de uma maneira muito, muito boa, que no caso, na época eu não ajudava, no caso só dava prejuízo, né, porque eu não conseguia ajudar minha mãe em nada. Então hoje, nesse processo todo, hoje eu consigo viver de fato do jiu-jitsu. Foram muitos anos de dedicação e acho que hoje estou recebendo esse retorno. E óbvio, continuo plantando. Antes de vir para cá, estava dando aula, dei aula 6, 7, 8 e 9 da manhã. Fui fazer meu treino e pô, agora estou aqui com vocês. Saindo daqui, depois eu vou ter outra parte de aula também. Então, acho que nada vem por acaso, nada acontece por acaso. Né? A gente precisa plantar para poder ter esse retorno. Você falou algumas coisas bem interessantes. Você falou tanto da questão de, mesmo sendo atleta, você aceitou o convite para ser head coach. A gente vai falar sobre isso. E também você falou uma coisa que a gente estava conversando em off, no almoço, antes de começar a gravar, que é sobre o tempo de maturação na faixa preta. Mas antes de a gente falar desses dois assuntos, a gente tem que agradecer os nossos patrocinadores. Boa. Que são aqui, ó, Fluca, a farmácia de manipulação. Tem a MF, que está aqui, de suplemento, passou aqui a Fluca, que é a farmácia de manipulação, MF Suplementos, e também a HCMC. Isso aí, HCMC é que é a maior clínica de performance do Brasil. A gente está em 4 estados hoje. Eu faço parte desse time. A HCMC Moema, eu faço parte da sociedade. A gente foca muito nessa parte de atletas de alto rendimento, tanto da parte ortopédica, tratamento, prevenção, como a qualidade da parte nutricional, com nutrologia esportiva e nutrição esportiva focada em atletas de alto rendimento. Principalmente atletas da luta, porque eu sou da luta, como todo mundo aqui. Faixa preta. Faixa preta, e a gente tá todo mundo junto nessa jornada. O Scooby faz parte do nosso time. São um dos atletas aí que fazem parte do time. Com certeza. E aí a gente sempre tá para somar aí para a vida do atleta. A ideia nossa na parte da luta, jiu-jitsu, na parte de nutrologia esportiva, é um nicho que ele não é tão explorado aí pela saúde. Então, essa busca do foco realmente no atleta de luta é para potencializar uma vida, por exemplo, do Scooby aí, para levar ele a outro nível. Se for perceber a sua história no jiu-jitsu em relação, por exemplo, aquele taxista lá que foi lá... O cara já olhou, né, que a genética era diferenciada. E eu acho que a gente do jiu-jitsu, a gente é meio assim, eu pelo menos... Principalmente eu que sou ortopedista, eu começo, tipo, eu vejo uma pessoa e falo, pô, esse cara ia se dar bem no tatame, aquele cara ia se dar bem no tatame. O jiu-jitsu surpreende, porque ele é para todos, ele é adaptativo para todos, e ele muda realmente a vida das pessoas. Tanto os atletas de alto rendimento, como o robista também. Assim como eu sou um robista, já competi, mas eu percebo assim, a mudança da vida, principalmente em relação à parte profissional e familiar, que o jiu-jitsu leva e agrega. E a gente, como médico, a gente está aí para somar nesse time. Muito bem. Ele falou uma coisa bem interessante. E eu ia até te perguntar, antes dos assuntos que eu falei, você fez outros esportes antes? Porque você é bem alto, né? E normalmente o cara que cresce muito no Brasil, que a gente tem uma estatura mediana, tipo, o doutor jogou futebol, né? Tipo, isso, sério, né? E você praticou alguma outra coisa antes ou já foi direto pro jiu-jitsu? Cara, eu fiz taekwondo quando era moleque, assim, mas... foi bem por acaso, assim. Pô, coisa de Deus mesmo, a genética. Você tinha aptidão para outro esporte? Você jogava bola bem ou era minha boca? Cara, eu jogava bola bem. O cara que fala que jogava bola bem é que era goleiro, né? Eu era goleiro. Mas, pô, cheguei a jogar bola um tempo ali, mas era coisa de moleque também. Era tipo, pô, faz parte do Brasil, querendo ou não. Pô, jogava com a molecada, cheguei a jogar nos times, assim, da cidade e tudo mais, mas, pô, e você sério. Vê como foi legal aquilo que você falou, né? Você ganhou um evento que foi... Às vezes uma casualidade do seu professor, você nem sabia qual tipo de evento que provavelmente aquele evento ia trazer para você, mas um evento virou sua chave ali para você viajar, e aquilo ali começou a mudar a sua vida. Por isso é importante também a participação do professor ou de quem está assessorando, mentor,
tipo, dar aquela chave, ó, vai nesse aqui, vamos por esse lado aqui, ver, identificar aí na vida do atleta e do... A figura do professor é demais, né, cara? Se o cara não tem um bom professor no começo ali, se o professor for vaidoso, o cara atrapalha a vida, né? Mas a gente tá falando desse período de maturação na faixa preta. Pô, você tá no 3º ano, agora que você tá sentindo, assim, né? Teve bons resultados, boas performances, mas agora que você tá com aquela confiança, o que você entende disso, assim? Você ainda tem muito que melhorar? Qual é a sua visão do assunto? Cara, tem muito que melhorar, Acho que essa faz muito parte de mim, acho que faz muita parte do competidor também, essa busca pela evolução constante, né? A gente está sempre nessa busca, porque a gente sabe que o resultado de hoje não significa que amanhã você vai ter o mesmo resultado, que você vai conseguir a mesma medalha de ouro, você foi campeão mundial esse ano, no ano seguinte você vai ser também. Então a gente está sempre buscando evoluir cada vez mais. Então eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar, a gente tem daqui a um tempo brasileiro mundial, e eu sei que assim como eu, nenhum dos outros atletas que competiram no ano passado vão estar no mesmo nível. Vai estar sempre todo mundo com um pouquinho acima da régua, né? Então, acho que é o que a gente sempre busca. Você foi campeão mundial em todas as faixas, né? A gente estava comentando isso, que às vezes o cara que foi campeão mundial de marrom, ele até chega bagunçando ali na preta, né? Não chega mal, chega bem, né? Chega bem. Diferente de um cara que nunca foi campeão mundial na marrom. Mas nem sempre o cara vai de primeira. Nem sempre, né? Às vezes dá. Pô, a gente tem geralmente ele tá se unindo com um monte que fez esse mesmo projeto há 2, 3 anos. Que ganharam também no marrom, a grande maioria ali. Exatamente. Mas essa questão de você poder tentar, né? Então, você tá amadurecendo na idade, o cara vai ficando mais forte, quer queira ou quer não queira. E também você tem que controlar o seu emocional. Você aprende. Pô, o cara que foi campeão mundial, meu, não é um negócio. Não é. Fácil, não, tá ali na pirâmide, tá ali, pô, não sei quantas mil pessoas te assistindo, todo mundo gritando, aquela pressão, pô. Sair de onde saiu, sair lá de Mogi, fazer todo esse corre, todo esse background. O cara, pô, foi campeão mundial na Azul, juvenil, já é. O cara é campeão mundial de marrom hoje, o nível tá muito próximo da preta. Mas aí você passa pra preta e você diz, não, peraí. Não é bem assim. Peraí, exato. Então, na faixa preta entra muito disso. Você vê que são... a experiência, a parte mental é que conta muito na faixa preta. Se você chegar ali, você pode ser o cara mais técnico. Eu conheço muitos caras que pode ser muito mais técnico do que o cara que já foi campeão mundial. Só que por que ele não chega? A experiência, o nervosismo, o autocontrole, a parte mental, na competição é que vai contar no dia. Então você pode ser o cara mais com refinamento técnico ali, mais absurdo que tem. Mas você chega ali e travar, meu irmão, você chega ali e piscar na hora errada, você vai tomar. Então, assim, acho que conta muito essa experiência. E você, assim, você observando, fazendo uma autoavaliação, o que você acha que mais mudou do Scooby 2019, campeão mundial na marrom, para o primeiro mundial, tipo, 2022, que foi um bom tempo, né? 3 anos, assim, de intervalo. O que é que mudou no Scooby, assim, em tudo, no jiu-jitsu, na pessoa? Cara, acho que muito a maturidade. Depois que eu passei a gerenciar a academia, a ter o contato com mais pessoas, a dar muito mais aulas, acho que eu amadureci muito mais, porque eu tive que estudar muito mais jiu-jitsu, eu tive que me empenhar muito mais em prol do jiu-jitsu e, cara, eu fiquei muito mais maduro e muito mais consciente de tudo que estava acontecendo. E muitas das vezes eu entrava para lutar e pensava em mostrar para as pessoas que, cara, eu tô aqui, eu preciso mostrar que eu sou bom, eu preciso mostrar que eu sou campeão. Caralho, hoje eu tô ali, eu tipo assim, eu não preciso mostrar pra ninguém. Eu tô ali por mim mesmo, sabe? Eu sei tudo que eu já passei, tudo que eu já construí, tudo que eu tô construindo, eu sei tudo que pode acontecer ainda na minha vida. Então, tipo, acho que tudo que eu passo no dia a dia é muito pior do que eu vou passar ali naquele momento, sabe? Então, não é nada mais que me abala, então eu não deixo aquela pressão mais tomar tanta conta, assim, né? Porque é um nervosismo muito grande, de fato, você tá no principal evento do mundo, você tá, você tá na maior vitrine do esporte. Então acho que mais não é o que toma conta de mim ali naquele momento, não. Então... E aí você acha que tem a ver com o fato, você até falou um pouco na resposta, de ser head coach, né? Acho que quando o cara só é atleta,
tem muita gente que se dá bem e o cara só cuida. Mas a gente vê a maioria dos que estão se dando bem, a gente tá todo mundo comentando do Tainan agora e tal. E é um cara que dá aula, ele tá na academia o dia inteiro, entendeu? E também tem a rotina de atleta e consegue combinar as duas muito bem, conciliar as duas muito bem. Você acha que depois que... E também foi durante um período de pandemia, né, 2021, ainda muito lugar estava fechado, você tinha que usar máscara ainda, você começou dando aula de máscara. A gente começou dando aula de máscara. Eu lembro quando inaugurou a academia, pô, muita coragem dos caras de inaugurar uma academia. A gente deu um tiro no escuro ali e deu super certo. Tá dando super certo. A gente tem 1 ano e meio de academia, a gente tá com 300 alunos. Olha cara, isso. Então, falar que a gente não tá tendo sucesso E quem não conhece a academia, conheça, porque a academia é lindíssima. Fica onde mesmo? Fica aqui em Moema, na Alameda dos Arapanés, 1334, próximo ao metrô Eucaliptos. Exatamente, pertinho do Shopping Ibirapuera, coração de São Paulo aqui, perto do parque também, né? De repente o cara vai de São Paulo, quer dar um rolê legal, vai treinar jiu-jitsu. 8 minutos do aeroporto de Congonhas, do lado da estação de metrô. Cara, tá tudo em casa. 2 minutos da estação. Não tem desculpa pra não ir visitar a gente. E você acha que o fato de você começar a ser responsável por outras pessoas e ver esse cuidado, que você já estava ali ajudando na aula, outra coisa é você ser de coach, né? Você acha que te ajudou como atleta também, a você performar melhor? Cara, ajudou porque acho que a competição, de fato, ela é uma vitrine para nós atletas, mas quando você enxerga o jiu-jitsu como um todo, você vê que a competição o momento da competição, o período de competição para o atleta ele é muito curto, ele é passageiro. E, cara, você construir um legado como professor, como entender o jiu-jitsu como meio de transformação de pessoas, acho que isso é uma parada muito legal, é uma parada muito importante, que muitos atletas hoje ainda não enxergam isso. Legal, eu acho muito legal focar, eu admiro os atletas que focam 100% nisso, eu acho muito importante, mas na minha percepção a gente precisa começar a construir um pouco mais do que isso. Porque o jiu-jitsu não é só não existe só o jiu-jitsu competitivo, né? A gente entendeu o jiu-jitsu como arte marcial, e como arte marcial vem essa parte de transformação de pessoas, como transformação de caráter, você ajudar de fato as pessoas nesse meio. Cara, eu tenho o maior orgulho dos alunos que eu tenho ali e ver a transformação deles, cara. Pra mim isso é muito gratificante, é muito mais gratificante do que eu chegar ali no campeonato, ganhar a medalha e mostrar que, pô, sou campeão. Cara, isso é puro ego. Isso só faz parte do competidor. Que é legal também, né? É muito legal, eu amo isso também, não vou mentir, eu amo chegar ali, ninguém tá julgando, ninguém tá julgando, eu amo isso também, mas estar ali no alto do pódio com a medalha de ouro, isso é muito gratificante, é também saber tudo que você passou pra conquistar aquilo ali. Mas no dia a dia você vê a evolução de cada pessoa, você vê como uma pessoa chegou ali no tatame, como ela se transformou, como ela tá bem agora. Acho que isso é muito mais gratificante, tipo, você ter essa conquista todos os dias, sabe? Recentemente eu fiz um seminário onde tinha um senhor de 75 anos na minha aula, assim, e cara, tipo assim, ele sentou na minha frente, começou a conversar um pouco sobre a vida dele, e aí ele falou pra mim que, cara, o jiu-jitsu pra mim é uma terapia, eu não consigo ficar sem o jiu-jitsu. Eu não consigo ficar sem jiu-jitsu. Aqui é onde eu venho, onde eu esqueço todos os meus problemas, onde eu esqueço tudo que já aconteceu na minha vida, eu consigo ficar aqui, eu tô numa paz e tudo mais. E, cara, isso é jiu-jitsu. Aí você foi pra ensinar e aprendeu, né? Exato, foi pra ensinar e aprendi. Cara, você vê aquele senhor de 75 anos, é a hora que ele saiu do tatame, que ele colocou a roupinha dele, você vê que era um senhor franzininho, um senhor fraquinho, mas a hora que ele tava no tatame de kimono, parecia uma armadura, ele tava gigante, sorriso de orelha a orelha. Então fala, cara, isso é jiu-jitsu pra mim, sabe? Sim. Então, eu amo a parte competitiva, mas eu também estou amando todo esse processo de transformação de pessoas, sabe? E eu acho que a perspectiva de futuro para o atleta também muda, né? Porque aqui no Brasil a gente... o esporte, ele não é ingrato. É ingrato. É muito ingrato. Muita gente vai ficar no meio do caminho. São poucos atletas que têm uma condição de só ser atleta. Exato. Eu não tive. Eu não tenho essa condição de só ser atleta. Então, e eu também sempre gostei dessa parte de ser professor, dessa parte profissional do jiu-jitsu. Nesse meio do processo todo da minha fase de crescimento dentro do jiu-jitsu, na faixa roxa eu já estava treinando mais no casquinha. A partir da faixa marrom eu fiquei só no casquinha. No casquinha e na matriz. Mas eu ficava muito mais com o Casca. E o Casca sempre foi meio que o meu mentor, assim. Sempre tive um contato muito forte com o Rodolfo. O Dimitri sempre foi um cara que me direcionou muito bem na parte competitiva, nas partes dos treinos e tal. Mas, de fato, com quem eu tive um elo maior ali foi e é o Casquinha, cara. Eu e o Casca, a gente conversa, a gente tem uma amizade, assim, que é de outro mundo. E ele sempre me direcionou e ele sempre me deu esse caminho como mentor, como a gente tinha falado antes, muito bem. E o Casca, ele sempre me ensinou a dar aula.
E ele faz isso muito bem. Quem teve contato com o Casquinha, você acha que teve contato com ele? Cara, ele como professor é surreal. O como ele consegue se conectar com as pessoas, como ele consegue ensinar jiu-jitsu, como ele consegue... A energia dele no tatame é muito diferente. Então eu pude aprender muito com ele. E nesse processo todo, eu dei aula na academia dele também um tempo. A gente sempre ajudei ele nas aulas. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito nesse processo como professor hoje. Então, acho que a gente precisa buscar essa parte também como professor, que é fundamental, porque eu cheguei nessa... chega muitos atletas nessa fase de competidor, chega já nos 26, 27 anos, eles só sabem competir. Sim. Então o Casca ensinou muito pra gente isso, como se relacionar com as pessoas, como dar uma boa aula. Então hoje eu consigo sentar e a gente consegue bater um papo sobre qualquer coisa, consigo ensinar uma boa aula. E muitos atletas pecam muito nisso hoje, de não saber dar uma boa aula, de não ter uma boa didática. E muitos atletas chegam no fim da carreira e pensam só no final da carreira que agora eu vou dar uma aula, agora eu vou fazer começa dali, né? Começa dali. E cara, por que você não adianta um pouquinho isso aí? E eu acho que isso daí pesa muito também na cabeça quando a pessoa perde, né? Quando a pessoa perde. Porque, tipo, cara, eu não sei fazer mais nada da minha vida. Eu não sei mais fazer nada da minha vida. Daí, ali que eu acho que começa a bater. Exato. E daí, de vez ele aumentar o rendimento na preta, é o contrário. Começa a oscilar em tudo. Porque ele fala, pô, se eu não tiver o resultado tô tarde aqui... pra fazer aquilo, Exato. Então, acho que saber conciliar essas duas coisas é muito importante. O Casca sempre direcionou a gente pra fazer isso muito bem. O Dimitrios, pô, é um exemplo disso. O cara faz tudo. Faz tudo. É um cara que trabalha dentro da associação da Aliança, é um cara que dá aula, é um cara que compete em alto nível já. Final do Mundial agora. Exato. 22, e tipo assim, pô, eu conheço o Dimitrios, é meu amigo pessoal, fora do jiu-jitsu. Cara, eu sei que ele tá no tatame às 6 da manhã, ele tá dando aula. O cara depois faz o treino, depois vai pro escritório, à noite ele tá treinando. Até às 22 de novo. Eu tô 2 anos lá treinando, que eu percebi que parece que a intensidade dele de treino vai aumentando. Não ela vai sempre aumentando, eu percebi. Ele tá em busca do campeonato mundial. O cara sempre tem um foco lá, ele vai. Só que ele não esquece que tá no redor. Ele vai levando tudo junto, num nível maior. Exato. Pô, muitos caras fizeram. O Langel também é um exemplo disso. O Fábio foi o nosso, digamos que o nosso primeiro exemplo disso. O Fábio, na época, ele ajudou em todo o crescimento que a gente tem dentro do esporte, e, pô, competindo e dando aula, gerenciando a aliança. Então, cara, uma fórmula que deu certo, né? Exato, não tem porque você olhar ali e falar, pô, não vou. Então, cara... E hoje tá muito mais fácil graças a essas pessoas, né? Graças a eles, graças ao pessoal que foi abrindo o caminho, né? Exato. Você tava falando do Casquinha e você falou uma coisa interessante. O que eu posso resumir é que eu observando o Casquinha, vendo já esse tempo que eu o conheço, é que ele vai estar sempre se reinventando. O Casquinha é um cara que toda hora ele tá lá, ele tá pesquisando, ele tá estudando, ele tá olhando quem tá fazendo. E é justamente isso que o cara, tipo, você tá vendo um professor renomado, academia grande, já é faixa preta há 20 e tantos anos, já tá com mais de 50 anos, o cara tá se reinventando. Como é que eu não vou me reinventar? Tipo assim, né? É um exemplo, né? Então é mais ou menos isso. Tipo, o atleta pode ir se reinventando até na hora de competir, né? O cara tá competindo de uma forma assim, ele tava tendo resultado, daqui a pouco não tem mais, ele tem que se reinventar. Imagina só. O jiu-jitsu tá acelerando, né? Cada vez o pessoal mais técnico, mais preparado fisicamente e mais preparado mentalmente. E agora com uma perspectiva de futuro. Tanto dando aula, como também a parte de atleta competindo, tá começando a virar grana isso daí também. Então, é uma coisa que assim, o mercado tá evoluindo em todos os sentidos ali. Isso que é legal também, identificar. E daí você não ficar na zona de conforto, né? Que é o que acontece com, por exemplo, um Casquinha que tá 1 milhão de anos no jiu-jitsu. E o Scooby que tá 3 anos na preta. Toda hora que você conversa com ele, toda hora que eu encontro com o Casquinha, ele tá com novidade. Toda hora. E é pra todo mundo, não é só pra ele. Ó, tô aprendendo isso aqui, vamos ver, vai dar certo. Não, e você vê o tamanho do jiu-jitsu, né? Por exemplo, eu da parte médica, eu me moldei, depois que eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu voltei pra essa área do esporte. Você... da parte de fotografia. Pô, o jiu-jitsu hoje ele tem uma gama muito grande de profissionais em cima dele. E daí faz com que o atleta seja mais visado, o esporte valorizado e um crescimento, acho que de todos juntos. Né? Você falou nisso aí, eu vou perguntar pra você agora, tá no burburinho agora de bolsas milionárias e grappling e... assim, é legal, né? A gente vê isso aí, a evolução do esporte, mas não é só isso, né? Não é tão simples assim, né? É só pagar o atleta, né? O que você entende disso aí? É bom o atleta ganhar bem, mas tem toda uma indústria que tem que correr junto, né? Qual é a tua visão desse assunto? Que falou, eu me lembrei disso aí, cara.
Cara, eu acho muito importante pro esporte, pro crescimento que tá tendo no esporte. Eu acho que cada vez mais vai melhorar, tá melhorando a nossa condição como atleta, tá melhorando a condição do nosso esporte. Mas entra nesse fato de novo, não adianta só os atletas só serem pagos. Aí da parte dos atletas, eles precisam saber administrar esse dinheiro, porque isso aí uma hora vai acabar. Isso aí uma hora vai acabar. E aí, o que ele fez com esse dinheiro? Tem muitos atletas aí hoje que encheram o bolso de dinheiro. Mas também, da mesma maneira, o dinheiro deles acabaram e eles não sabem fazer mais nada. Exato. Então, o cara tem que saber administrar muito bem o dinheiro deles, ter uma perspectiva de futuro. Óbvio, tendo um mentor também é a parte mais importante. E acho que é isso. O esporte tem tudo muito para crescer com isso tudo. E o atleta é o corpo, né? Então, por exemplo, sofre uma lesão no meio do caminho. O cara pode estar no ápice, mas ele vai... Exato. Ela vai entrar numa zona de desconforto, porque ele vai começar a pirar, porque ele não sabe fazer outra coisa. Mas então, você vê como o nosso esporte porque se você pensar assim, o futebol, que é o maior esporte profissional que a gente tem no Brasil, né? Futebol. Tudo bem que o MMA paga bem quando existe, mas, pô, quantas práticas de MMA é o mínimo profissionais no UFC é muito difícil. Os caras que jogam futebol, tipo, na muito Série ingrato A, também. Mas o cara que se machuca na Série A, ele não se preocupa, ele vai ficar ali, às vezes vai perder um patrocínio, vai diminuir um pouco ali, mas ele tem o piso. Mas no futebol, quem se preocupa é o clube, por isso que eles fazem uma assessoria do atleta, tanto com fisioterapia, com a parte nutricional, com exames de sangue, que eles conseguem identificar se o músculo do cara tá bom para aquele jogo. Você pode perceber que agora os times estão muito mais inflados de profissionais e de vez em quando um cara que está jogando bem não joga tal jogo, porque vai descansar. Isso é baseado em exame físico, em exame de sangue. Coisa que a gente tem que ter um feeling hoje no jiu-jitsu, que muito atleta hoje do jiu-jitsu já tem naturalmente. Que é aquele, porra, cara, tô cansado, vou treinar. Mas o cara vai lá e sabe treinar, entendeu? Ele vai pegar um cara mais leve para treinar, ele vai identificar, fazer um treino inteligente. Eu acho que isso faz parte. Doido que acontece, que é maluco por aí. Mas isso acho que faz parte do jogo também. E várias vezes você vai ter que ser testado mesmo no desconforto, que eu acho que daí que vai fazer um atleta de alto rendimento realmente se destacar. Mas tem um desconforto mental, às vezes o físico do cansaço tem a coisa biológica mesmo. O cara não tá bem, né? Com certeza. O corpo não responde não da maneira que tem que responder. Não, até a máquina você tem que fazer a manutenção correta, senão ela dá pau. Imagina o corpo, né? E como é que você lida com lesão? A gente tava falando disso aqui. Cara, eu tô com o Mateusão agora. Eu sofri uma lesão no começo de janeiro, antes de ir pro europeu. Então, eu sofri a lesão, tipo, dia 3 de janeiro. Nossa, não era nem pra eu ir pro europeu. Fala aí um pouquinho da lesão, Mateusão. Você vai explicar melhor do que eu. Ele teve uma lesão do colateral medial, no ligamento poplíteo. E é uma lesão... Eu não sabia explicar isso. É uma lesão completa na parte medial do joelho. E ela pode gerar um pouco de instabilidade. No caso dele, pelo arcabouço muscular que ele tem do joelho ser muito forte, ele não tem essa instabilidade. Então ela passa por um momento de lesão de recuperação, que é geralmente um fortalecimento, e fisioterapia, ele já está na fase de fortalecimento, depois propriocepção e adaptação ao treino. Então ele está fazendo essa fase. E isso não é uma matemática exata, isso vai variar de atleta para atleta, dependendo do biotipo do cara, da força muscular e também da clínica apresentada no momento. Acredito que ele vai estar muito bem no brasileiro, vai estar 100%, no mundial 110, 120, essa é a intenção. Então, a ideia era, tipo, quando eu sofri a lesão, a ideia não era nem lutar o europeu. Nem lutar o europeu. Porque foi muito perto do europeu. Então... 10 dias antes, não foi, assim. Foram 20 dias antes, porque esse ano foi 24. Exato. Então, tipo assim, a ideia não era nem lutar o europeu. Aí o que eu fiz? Eu falei, não vou treinar. Aí eu fiquei sem treinar um período, só que na semana de viajar pro europeu, eu falei, preciso pelo menos me movimentar, preciso ver como é que eu tô. Enrolei todo o joelho, tava tomando uns tramal pra treinar. Fui treinar, não senti dor, mas tava medicado, né? Consegui treinar e falei, desse jeito que eu vou lutar. Mas acabou piorando. A dor acabou piorando um pouco mais. Lutei o europeu de teimoso, consegui ainda o 3º colocado. Sim. Voltei, aí logo depois que eu voltei de viagem, a gente fez mais alguns exames, algumas coisas. E já tô aí há 4 semanas sem treinar e foi o que ele falou. Acho que a gente tem tempo até o brasileiro, então... Até o brasileiro, depois até o mundial. Então, eu acredito que eu vou me recuperar muito bem até conseguir voltar. Mas você falou muito do aspecto médico, assim. Você tá parecendo o doutor falando. Mas você, como pessoa, tipo, como atleta, soube da lesão. Cara, tipo, o mundo acabou, desespera, fica panicado. A cabeça deu uma boa oscilada, assim, porque eu já tava com passagem comprada. Aí eu falei, a passagem já tá comprada. Tinha seminário lá também. Tinha seminário lá também. Pode deixar os caras na mão. O joelho é uma articulação que você já viu um monte, todo seu colega. Então, no tatame tem 10 lá, com problema no joelho. Aí eu pensei comigo, falei, não vou entrar no absoluto,
vou estar lá já, pô, vai todo mundo ver minha cara, eu não vou lutar? Já tô pagando passagem, vou estar lá, vou passear. Sim, sim. Aí, pô, meu irmão, pode arrancar minha perna aí, vamos ver o que o bicho vai dar. Vou fazer o que eu posso fazer. Aí fui contra todo mundo. Foram 3, né? Fez 3. Pô, conseguiu fazer 3 lutas em alto então, nível. Pô, ainda fui. Tipo assim, falei, pô, vamos ver o que o bicho vai dar. A ideia era resolver tudo o mais rápido possível. Não consegui na semifinal, né? Mas, pô. Mas é isso. Acho que isso todo atleta passa, todo atleta já passou. Se não passou, vai passar. E a primeira, assim, mais grave? Cara, em 2019, nesse meu último ano de marrom, que eu ganhei para um brasileiro mundial, no dia 22 de dezembro de 2018, eu estourei o menisco do joelho esquerdo. E aí eu já tava com passagem comprada pro europeu também, de 2019. Então era o ano que eu queria fazer o Grand Slam. O negócio é europeu, cara. Então, era o ano que eu queria fazer o Grand Slam. E aí eu falei, pô, daí só que do menisco tava bem ruim mesmo, porque o menisco chegou a estourar. Meu joelho tava travando. O menisco impossibilita, dependendo da lesão, impossibilita. Então eu não conseguia, mexer a perna, tinha momento que travava, eu falei, meu, o que eu vou fazer agora? Daí foi um período que eu fiquei, eu cheguei a ficar janeiro e fevereiro sem treinar jiu-jitsu. Fazia fortalecimento e fisioterapia quase todo dia praticamente. Então eu ia conciliando os dois, fiz o fortalecimento. Fiquei 2 meses sem treinar jiu-jitsu. Em março, que já era o mês do Pan-Americano, eu voltei a fazer drill. Viajei pro Pan-Americano em março, e aí lá eu consegui na semana do campeonato fazer um treino. Aí no Pan-Americano eu não lutei absoluto, só lutei a categoria, fui campeão. Aí já comecei o processo de recuperação ainda mais, já estava me sentindo mais confiante. Aí lutei brasileiro mundial, ganhei categoria e vice absoluto dos dois. Caramba, então, tipo... E você precisou operar e tudo depois? Cara, não operei, a gente conversou sobre isso aí. Dependendo do tipo da lesão do menisco, por exemplo, menisco lateral geralmente não é cirúrgico, se não tiver uma estabilidade, não tiver uma soltura do menisco que bloqueia o joelho. Então ele passa por uma fase de inflamação, que é essa fase que dói, que impossibilita. Depois da fase de inflamação, ele cicatriza, a lesão cicatriza, não é que volta ao normal, ela cicatriza daquele jeito. E dependendo da parte muscular, do eixo anatômico de cada pessoa, ele não tem uma sobrecarga que vai impossibilitar ele no futuro e não é uma lesão cirúrgica. Isso que é importante a gente identificar, o que é cirúrgico e não é, o que a gente tem que realmente levar em consideração. O cara tem que ficar parado, operar ou não. Então, esse limite do atleta, ele hoje no Brasil é muito difícil, porque você vai pegar um moleque da faixa azul, por exemplo, na academia lá na Aliança, a garotada veio tudo do Piauí. Ali, pô, eles nem sabem o tipo de lesão que eles têm, o que eles podem fazer ou não. Então, eles estão chegando numa equipe que começa uma reestruturação, o cara começa a identificar onde ele pode ir, e esse termômetro aí é do atleta. Por mais que o médico vai assessorar, a gente tem sempre que estar trocando ideia aqui, ó. Porque ele vai saber o momento que ele está totalmente confiante. Ele tem quantos anos de jiu-jitsu? Ele sabe o que está limitando realmente ele ou não. E às vezes a lesão que está lá diagnosticada, ela, para a repercussão clínica do atleta, não é tão grande. O que acontece quando chega num médico que não é da área, ou que não é atleta, para. Repouso, 1 ano de você repouso. nunca mais vai poder fazer jiu-jitsu. Porra, vai falar pro Scooby. Tá bom, doutor, vou virar as costas pra ele. Tô chegando pra treinar. Um ano de repouso você volta. Eu já escutei vários, assim, de pacientes mesmo robistas. Pô, o médico falou bem parar. Falou, o que você fez? Não parei, né? Claro. Toma aí tá na faixa aí, preta. Exatamente. É verdade. Eu nunca tive lesão grave, mas várias vezes você vai em médico assim, o cara fala, você tem que ficar 6 meses de repouso. Eu falo assim, cara, mas tipo... Às vezes é um dedinho que quebrou. E o jiu-jitsu é totalmente adaptativo, cara. Por exemplo, eu sou robista, eu comecei o jiu-jitsu mais velho, comecei com 30 anos. Eu tinha 2 cirurgias no joelho. Entendeu? Eu comecei a fazer uma posição sem saber a história da posição, mas foi desenvolvida por gordo, na meia guarda. Por quê? Porque quando ele foi voltar de cirurgia do joelho, ele voltou precoce fazendo essa posição. Ele aprimorou isso daí. Então, é muito adaptativo, né? Claro, isso eu estou falando do atleta robista, mas o atleta de alto rendimento, que tem que ter uma gama maior de posição, aí a preparação física e a performance dele, hoje, cada vez está mais especializada. E isso isso vai levar muito o nível do jiu-jitsu e também a longevidade no esporte. As coisas estão mudando. Acho que é como eu estava te falando, se a gente fizer um paralelo com o futebol, por exemplo, né? O futebol já está muito mais evoluído nisso, mas na época do Pelé, por exemplo, não tinha esse cuidado. Né? Os caras usavam qualquer chuteira, jogavam em qualquer gramado, chutavam qualquer bola e era se tornou o que era. Você vê que, assim, ainda tem como a gente tem vários fenômenos do jiu-jitsu, né? E os caras não tinham recursos que existem hoje. Imagina daqui a 20 anos, quando você começar a colocar grana no negócio, né? Exatamente. O pessoal começar a ser pago. Porque o atleta no jiu-jitsu, o profissional, ele não é pago para treinar. Então,
como é que um cara é profissional e ele não é pago pra treinar? Você que arcou com tudo seu da vida toda, tipo assim, né? Pagando mensalidade, transporte, tudo. E você vê na luta como é que funciona, né? MMA e jiu-jitsu, pô. Você tem que ter por trás um preparador físico, um nutricionista, um médico, fazer exame laboratorial para lutar um evento que talvez você não receba nada. Muitas vezes diretamente, né? Porque indiretamente você ser campeão mundial vai te agregar muito financeiramente. Que eu acho que é tipo é o auge do atleta hoje de jiu-jitsu, ser campeão mundial, mas também tudo que gira em torno também, eu acho que faz parte. Mas um cara que tem um monte de seguidor no Instagram e tal, também dá seminário e, tipo assim, o custo pra ele é muito mais baixo, né, do que um atleta profissional. O Scooby vai se dar muito bem agora com luta casada, porque, pô, o jiu-jitsu dele pro seu tamanho é bizarro, tem mudado muito, né, o lance de como os atletas da categoria mais pesada luta. Antigamente você pegava um atleta de super pesado, que é até 100 quilos, era uma luta um pouquinho mais travada. Cabeça com cabeça, quem derrubar, acabou. Ou quem tá por cima vai ficar amassando ali, amarrando a luta. Hoje não, você vê uma luta dessa, que nem teve a minha do Gutenberg, foram 10 minutos de luta, mais dinâmica que muitos leves. Tem vários caras na categoria com o mesmo jogo. Exato, né? Pegar na categoria ali, a gente tem, a grande maioria é isso aí. Até o próprio Vitor Hugo, né, que é um cara bem grande, 115 quilos mais ou menos, o cara luta o moleque movimenta o tempo todo, exato. Pega o Gutenberg agora também, que tá mais pesado e continua se movimentando muito bem. Guilherme, tem muitos caras que ali no pesadíssimo. Você tem o João que voltou agora a competir. Tem o João que voltou agora. Vai fazer um barulho pra galera aí. O João voltou a competir, chegou super bem nas competições, pegando 4 ouros e tal. Não, tá empolgado, conversei com ele. E é um cara também que sempre se movimentou, sempre se movimentou muito bem, era da categoria do Bochecha, né? Já veio dessa época do Bochecha, né? O Bochecha era um cara que veio pro pesadíssimo ali pra transformar todo esse jogo da categoria. Era um cara que, você via ele lutando com o Keenan Cornelius, ele movimentava de um lado pro outro. Via ele lutando final de absoluto com o Leandro, com os caras. Era 10 minutos movimentando o cara. Nem peso médio mexia tanto. Mas, cara, o Bochecha, ele tem um QI de luta onde ele sabe aonde ele para e descansa no meio da luta. Ele tem momentos que ele dá um stop quando ele tá geralmente na posição de vantagem ali. E depois ele explode de novo. Ele explode muito no começo e muito no final. E no meio ele sabe cadenciar. Quando ele não pega no começo, isso daí eu acho que essa parte do QI de luta, eu acho que eu assisti muita luta do Bochecha para tentar identificar essa porque assim, na faixa preta tem estudos que mostram que assim, tirando quando você amarra a faixa, o juiz para, o árbitro para, são 30 segundos de sprint, né? De descanso. Descanso. De descanso durante a luta, sem você estar fazendo isometria, sem você estar trabalhando para alguma coisa, porque às vezes você está parado, mas você está totalmente isométrico, fazendo força. Então, assim, quem sabe dosar essa energia, isso varia de cada 10 minutos? Isso varia de cada um para cada um e também da preparação física, né? O cara com o Scooby dá pra ver que o cara é bem preparado. Então não é uma coisa que... Mas de onde que você vê esse seu jeito de lutar? Porque assim, a academia tem caras pesados, tipo o Jimmy é um cara também que inverte, faz guarda, fica por baixo ali, muito elástico. Mas você não tem tantos caras pesados. Normalmente você já treina com cara... Eu tô respondendo você, mas eu sempre gostei de treinar com a galera mais leve, porque eu nunca senti a minha força quando eu tô lutando. Eu sempre senti os caras muito mais fortes que eu. Que maluquice. Não, eu tô falando sério, eu luto com os caras da categoria. Eu luto com os caras da categoria, a hora que os caras botam a mão no meu comando, eu falo, caraca, o cara tá mais forte que eu, velho. E eu não sinto que, tipo assim, tô tão forte quanto esse cara. Eu falo, eu tenho que ser mais rápido, eu tenho que ser mais técnico, eu tenho que me movimentar muito mais rápido. Então, pra eu conseguir fazer isso, eu sempre treinei com a galera mais leve. Eu falei assim, vou treinar com os moleques ali, faixa roxa, faixa marrom, médio, meio pesado. Pegar os moleques ali, eu sei que os moleques vão ser muito mais rápidos, eu vou tentar não soltar meu peso em cima e vou tentar me movimentar muito mais rápido, ou mais rápido que eles, ou igual a eles. Então eu acho que esse foi um diferencial. Daí quando eu chego na categoria, eu sinto que eu consigo me movimentar, 10 minutos de luta. Se eu me movimento 10 minutos no treino com um moleque meio pesado, médio, a hora que chegar na luta eu vou conseguir. E no treino você faz 7, 8 rounds. Exato. No campeonato você vai fazer 3, 4, mas 5 com intervalo, máximo, né? Com intervalo, exato. Cara, eu acho que isso aí é fundamental para o atleta desenvolver, essa inteligência no treino e na luta. Porque assim, no treino, o Scooby chegar lá, usar o peso dele, usar a força contra
faixa roxa, faixa azul, o que vai somar para ele? Não é absolutamente nada. E vai ser só o orgulho dele, às vezes, que vai estar no jogo. Agora, por exemplo, ele se tornar uma pessoa que vai se adaptar ao treino, colocar em posições desconfortáveis, pô, vai fazer ele evoluir. Uma coisa que já é meio frisado, mas a gente sempre tem que estar lembrando, porque assim, o orgulho do atleta, principalmente quem luta, competição. De competição, ele pesa ali, né? E eu nem digo só do cara que luta, mas eu acho que o cara que, assim, você ser competidor numa academia que só tem robista e você compete, é fácil. É difícil você treinar todo dia. Todo você tem que dia segurar com um o Spira, o Jimmy. Não, você vai ter que entrar na academia e deixar o ego lá fora. Você sabe que, eu vou chegar ali e vou tentar fazer aquela posição que eu faço bem. Pô, não vai dar certo. Aí o cara você vai tentar de novo, o moleque vai passar só agora. Você fala, pô, meu irmão. E é dia a dia, né? Tem dia que é cedo, aí é treino. Exato. E aí o pessoal que... Não, e é o que você falou, você foi pra Curitiba empolgado e quando eu costumo falar, quando eu tô empolgado é que eu vou apanhar, velho, que eu vou querer fazer força, levar alguma vida. Não, foi embaçado, porque foi na final. Se fosse na primeira luta, eu acho que eu tinha ficado numa depressão eterna. Né? Porque o problema é que você vai criando a confiança. Mas agora você tem história pra contar, nossa, eu tenho um monte, você não tá ligado. Com o Scooby é uma delas. Mas foi muito louco, porque realmente, e você vê que eu falo isso de tranquilo, não tem inimizade, nada, porque você tira o aprendizado realmente do atropelo. Era o atropelo que você aprende. Mas a gente falando isso, tipo assim, você tá sempre foi muito abençoado de ter lá o pessoal do Casquinha, de ter o pessoal da Matriz, que sempre tem muito campeão treinando. Sim, né? Acho que a gente tem essa parte da mentoria, a gente tem muito bem, a gente tem essa direção muito bem formada. Acho que eles não formam uma coisa que o Casca sempre me encaminhou, ele falou, pô, não quero só formar você como um bom competidor, cara, você tem que se formar para a vida, você tem que se formar como pessoa. Então acho que isso a Aliança deixa muito bem claro para nós, assim. Lógico, eles dão um caminho e vai de cada um seguir ou não. Cara, eu escolhi seguir esse caminho. Sempre me preparei muito bem competitivamente e sempre também busquei essa parte como profissional dessa parte de professor. Então, eu sempre fiz os cursos da Aliança de metodologia, sempre foquei na parte de professor, sempre foquei nessa parte de gestão de pessoas, de se relacionar com as pessoas. Então, a Aliança faz muito bem essa parte da mentoria. Cara, antes de eu aceitar a proposta aqui na Aliança Moema, eu recebi proposta de outras filiais da Aliança. Então, a gente tem isso muito bem formado dentro da academia. Hoje a gente tem filiais em todos os cantos do mundo. Então, pô, se você estiver bem, se você se profissionalizar da maneira correta, cara, você vai ter porta aberta em qualquer lugar do mundo. O Lank que fala, né? Se você é bom profissional, não vai faltar serviço nunca. Não vai faltar serviço nunca, exato. Então, o Lank fala muito isso. Quando eu peguei a faixa preta, aí já no final de 2020, foi quando, em 2021, no começo de 2021, quando eu recebi a proposta aqui, eu também já tinha recebido a proposta outras 3 academias fora do país. Então, pô, poderia ter ido muito bem para fora do país, ter melhorado mais ainda a minha qualidade de vida, mas eu acabei escolhendo aqui. Sabia que a qualidade da minha vida ia melhorar e, pô, ainda tá do lado da Matriz. Consequentemente, eu ia ter Lang, treino melhor, Lang do meu lado, Dimitris do meu lado, Casquinha do meu lado, minha família do meu lado, o Fábio. Eu consigo evoluir em todas as partes. Se eu fosse para fora, possivelmente eu ia evoluir minha qualidade de vida financeiramente, mas possivelmente eu ia acabar caindo no rendimento competitivo, porque eu ia estar sozinho. E às vezes pelo financeiro também você começa a ver o outro lado entrando mais e aqui você não tem tanta gente para treinar, dependendo do quanto você for. Exato, aí entra naquela parte, pô, tá passando a minha fase, não vai dar mais pra eu competir, tá chegando a galera nova. Pô, aqui não, hoje eu dou aula pra caramba, treino pra caramba, tenho todo mundo do meu lado e, pode chegar a galera nova aí que a gente tá pronto pra sair pra lado também. Eu treinei lá em Moema com o Scooby, treinei com o João. O nível de aula é absurdo, assim. O João, cara, faixa marrom, quando eu cheguei ele era faixa marrom, o nível da aula dele é... João Leal. João Leal. Meu braço. Os dois ali, pô, sempre, a gente sempre teve uma amizade muito boa e hoje trabalhando junto, a amizade se estendeu muito mais. Mas é todo o lance da mentoria do Casquinha. Cara, você pega hoje lá no Casquinha, pega instrutor dele, faixa roxa, pega os tá vendo o Coruja ali, o moleque dá uma aula, o Marquinhos, trabalha, cara, e vou te falar, eu acompanho ele também da parte, ele treina pra caramba, parte física, da aula, faz tudo. Então, os moleques fazem tudo. Estão seguindo o caminho que todo mundo já fez, é só fazer, cara. É só fazer, meu. Não é fácil. Não é fácil. Eu não sei se vai dar certo. Meu irmão, olha aí, eu tô dando certo, Dimitris deu certo, tá todo mundo dando certo. Teve um cara que já teve o trabalho de inventar roda, daí você quer mudar
roda. Não, né, velho? Só põe os pneus melhor e vai indo, velho. Com a roda é a mesma. Mas o insight que eu queria ter era justamente isso, porque às vezes o cara vê você na internet, vê você lutando, vê aquele lutão com o Gutenberg, aí vê você, tipo, já chamando, você pode usar highlight lá, os caras falam assim, vou fazer igual. Vou fazer igual. Aí o cara vai treinar no faixa branca, pô. Não, pô. O cara vai treinar no faixa azul. E tipo assim, aí ele vai lá no treino, sei lá, o cara faixa marrom, 120 quilos, vai fazer em todo mundo, vai fazer nas meninas, né? Os caras gostam de fazer isso nas meninas. Aí os caras vai lá, faz e fica se achando, né? E aí o cara não entende que pra você chegar nesse nível, você tem que estar primeiro num ambiente que promove a tua evolução, Exato. né? E também tomar, não é só dar, né? Exato. Tem que encascorar, né? Assisti outro dia um treino, tava o Jimmy, Matheus e Scooby, cara. O grupinho? O grupo, pô, acho que é de 3 minutos. Eu fico cansado só de Cara, ouvir não, falar. eu ia falar, pô, tô cansando, cara. Os caras tão bem ainda, eu tô cansado já. Não, a gente faz esse treino aí uma vez por mês só. pra não estragar a amizade. Quando a gente faz isso. Caí, tá vendo? Não, e tem cara que se transforma demais, velho. Não, o tipo, Matheus pô, é um deles. Cara, o cara esquece. Você olha ele fora, o cara é Vira mais a chave, bonzinho do mundo, olé, cara. Quebrou a cadeira lá. O Matheus é um cara que se transforma. Pesadíssimo é fogo, né, mano? O Matheus vira a chave. A gente termina o treino, a gente não olha nenhum pra cara do outro. Só obrigado pelo treino. Cara, acabou, depois eu a gente acho ficou um que... tempo sem se falar. O ego ali, a gente já não quer nem falar com o outro. Mas... Cara, mas eu acho que assim, quando a gente vê esse ego, tá? Beleza de treino, quando ele traz um up pros dois lados. É benéfico, não faz mal, não. Você não sai falando mal, fala, vou pegar ele de novo, vai estar fugindo no próximo. Isso é muito então, bom. Se não tiver isso, tem como que é que ter, o cara isso tem que ter. Na minha opinião, tem que ter. Tem que ter. Senão fica tudo aquele E não é pessoal, né? E não é pessoal. Não é pessoal. É pessoal. É Não, pessoal. Não deixa de ser pessoal. Não deixa de ser pessoal. Mas não no fundo, assim, no íntimo é, de você odiar o cara. Não é maldoso. É, você é um pessoal, tipo assim, puta, o cara me pegou hoje semana que vem. O egoísmo do atleta de alto rendimento, ele tem que ser olhado por dois focos. Ele tem que ser egoísta, ele tem que pensar na dieta dele ser bem feita, ele tem que pensar no treino dele ser um treino mais... Sim. Tipo assim, tá eu e você E tem que aqui. ter uns caras pra ser desafio também. Tá eu e você aqui, só que o Scooby tá lá, eu quero treinar com o Scooby. Você chama ele primeiro... Pô, você tá pensando em você. Eu queria ter chamado ele, eu perdi esse treino. Entendeu? Então, assim, você tem que ter isso daí. Acho que no treino, o egoísmo, de uma maneira bem feita, vamos dizer assim, saudável. O egoísmo do bem. O atleta de alto rendimento, ele serve, porque ele também vai alavancar o outro, entendeu? Sim, com certeza. O cara treinar, tipo, não pode ter ego, né? Eu lembro, você conhece o Chiose, né, o João? Sim, sim. E quando a gente treinava junto, tinha o Ivan também. Os dois caras da mesma idade, mesma categoria. Eu ia pro treino pensando nos caras, mas não era pessoal. O João é meu amigão, a gente se dá super bem e tal. Mas me ajudou muito a evoluir, porque eu já pensava assim, nossa, o João vai vir com aquela guarda X dele, cara. Eu não posso deixar ele me raspar. Não posso deixar o cara encaixar a botinha. Você sai de casa já nessa intenção, né? E nunca é pessoal, entendeu? Tipo, o cara te ajuda a evoluir. Você tá pensando na sua evolução, se não tivesse um cara desse nível... eu não teria evoluído, entendeu? Não teria evoluído. Ô, Scooby, queria te falar. Pra vida, assim, o que é que você pode falar pro cara? O jiu-jitsu na tua vida. Se você falar pra um cara que tá te ouvindo agora, o que é que pode significar, velho? Na minha vida? Pode ser na sua e que pode aplicar nos outros. Cara, isso aí foi eu dei um seminário esse final de semana agora lá no Piauí. E aí um cara chegou no final da aula e perguntou pra mim, pô, que uma lição aí do jiu-jitsu? Falei, cara, acho que a principal lição é você aprender a lidar com as frustrações. Acho que, pô, jiu-jitsu... Eu passei uma sequência, né? Mostrei pra eles uma sequência da aula ali e tal. E dessa sequência era muito um jogo de frustração. Onde o oponente tentava chegar na posição de uma maneira e você ia bloqueando ele de diversas formas. O que acontece? Quando o cara tenta chegar numa posição, você bloqueia aquela posição. O cara, puta, não deu certo. Aí o cara vai de novo, você bloqueia ela de novo, ela não deu certo. Aí você vai frustrando o cara. O que vai acontecer? Uma hora esse cara vai desanimar e aí você vai conseguir impor seu ritmo, você vai conseguir chegar onde você quer. Cara, jiu-jitsu, paralelo com a vida, é a mesma coisa. Se você bater de frente com uma situação, se você se frustrar, você desistir, cara, você nunca vai avançar, você nunca vai evoluir. Então, acho que aprender a lidar com as frustrações, acho que é um dos grandes lances do jiu-jitsu. Acho que foi o que aconteceu comigo. Eu tive diversas frustrações. Eu tive diversas vezes que eu não tinha grana para viajar para competir, não tinha grana nem para pagar a inscrição. Eu vinha para São Paulo treinar, eu só tinha o dinheiro da vinda. Eu só tinha R$3,50 da passagem do metrô para vir. Eu vinha na mochila com 2 kimono, roupa para trocar, marmita. E, cara, eu só tinha o dinheiro da vinda. Eu vinha.
Eu vinha frustrado, porque, tipo assim, pô, não tem dinheiro da volta. Mas eu também não me frustrava de, tipo assim, puta, eu só tenho dinheiro da ida, não vou. Não tem como voltar. Não parava ali. Mas, meu irmão, eu vou e foda-se. Vou dar um jeito. Desculpa, galera. Não, eu vou. Pô, isso aqui não vai me parar. Eu vou. Eu ia treinar, na hora da volta, sempre tinha alguém voltando pro metrô. Voltava junto. Pedia dinheiro pro Casca. O Casca já cansou de me dar dinheiro pra eu voltar. O Casca, tô sem grana. O Casca queria me dar o dinheiro da passagem. Não sei nem quanto que eu devo já, mas nem dinheiro da passagem. Ou, pô, não tinha ninguém. Meu irmão, hoje vai ser o dia que eu vou ter que apontar pro lado, a hora que o guardinha olhar, eu vou pular a catraca. Então, pô, esse lance das frustrações. Eu nunca deixei nada me frustrar, nada fazer eu parar o meu objetivo. Teve diversas vezes que, cara, não... Teve um ano que eu tava... Em 2019, no meu Mundial de Marrom que eu ganhei, eu tinha X reais na minha conta para eu viajar para o Mundial. Na mesma semana, eu tava pronto para viajar, minha mãe... A gente estava em casa e tal, minha mãe chegou em casa e tal, ó, acabaram de avisar lá que cortaram a energia. Cortaram a energia de casa e eu tinha, tipo, 3 mil reais na conta pra eu viajar pra lutar o campeonato. Eu falei, caralho, o que eu tô fazendo na minha vida? Não tem dinheiro na conta, a energia acabou de cortar, minha mãe, 2 crianças. Meu irmão, mas eu sabia que, tipo assim, mano, eu tô indo atrás do meu sonho, eu vou fazer o jogo virar e eu vou ajudar minha família. Então, tipo assim, o jiu-jitsu ensinou muito isso a gente. Cara, diversas vezes você é colocado em situação de desconforto. Mas, pô, você sabe que aquilo ali é passageiro. Então, acho que é esse jogo de frustração que é o que o jiu-jitsu ensina a gente, né? Esse jogo do desconforto. E a relação com a sua mãe, assim, dessa parte do jiu-jitsu, ela sempre foi te apoiando em tudo? Cara, a princípio não, porque a gente tinha muito esse lance de, tipo assim, sempre foi a gente. Sempre foi eu, ela e dois irmãos pequenos, né, de outro casamento que ela teve. E ela sempre ficava muito insegura, porque ela não queria que eu passasse o que ela passou. E ela também, pô, precisava de ajuda dentro de casa. Então ela, tipo, beleza, vai lá. Mas, tipo, ela nunca me ajudou em nada, não porque ela não queria, mas é porque ela também não tinha condição. Sim. Então, tipo assim, pô, não vou pagar sua passagem. E é difícil no começo, né? Enxergar o futuro no jiu-jitsu. Não enxerga. Ela, tipo assim, o pessoal de dentro do jiu-jitsu não enxerga. Então, tipo assim, ela entendia as oportunidades. Pô, ele tá indo viajar para os Estados Unidos, a gente nunca saiu do estado, pô. Então, tipo assim, pô, ela começa a lutar por esse lado, ela entendia as oportunidades, só que ela, tipo assim, não via retorno. Mas ela também, daí, tipo assim, nesse ponto, ela, tipo, pô, eu não consigo te ajudar em nada, meu. Vai, faz suas coisas, vê o que você consegue. Eu tô aqui pra... Eu não vou te limitar em nada, mas você sabe qual que é a nossa condição. E aí é muito da minha cabeça, tipo assim, e aí chegando nesse ponto, tipo, caraca, velho, o que eu tô fazendo na minha vida? Não tô ganhando dinheiro nenhum com jiu-jitsu, mano, tenho dinheiro na conta, não tem nada dentro de casa. O que eu vou fazer, mano? Correndo atrás, hoje o jogo virou, hoje eu consigo ajudar minha família. Hoje eu tô aqui, tô vivendo do esporte, então... é muito sufoco, né? Eu acho que o atleta no Brasil, o atleta no Brasil, acho que a maior qualidade é a persistência, né? Porque você pega, por exemplo, o americano, ele tem high school para ajudar nisso, tem outras coisas que vão agregar a ele, o esporte vai agregar muita coisa. No Brasil, não. No esporte, no começo, não agrega, tipo, não agrega em relação a algo a mais ali, da parte de estudo, nada. Tá diminuindo de novo. Tá se divertindo com a gente. Eu não ligo não, mano. É assim não, acontece. Mas isso eu acho que o brasileiro tem, além dos outros atletas, assim, pensando no americano, assim. Até no futebol, tem esse algo a mais, a gente tem esse algo a mais aí. O coração, né? Um coração, uma garra, que a gente vê, pô, como que aquele cara consegue, como que ele chegou ali, entendeu? Exato. Então, essa história aí por trás aí, eu acho que é o que mais me fascina no esporte hoje em relação a tratar, gostar de tratar, gostar de ajudar, entendeu? Tipo, eu acho que isso daí faz parte, porque se a gente fazer parte desse movimento, essa vitória dele tá refletindo em você também. Então, isso eu acho que... Agora, vamos lá. 2023, você tá agora... Acabou de vir do europeu, tá tratando de uma lesão. Mas quais são os planos pro futuro? A curto prazo? Chegar forte no Brasileiro Mundial? Com a Aliança Moema, enfim, conta pra gente aí o que é que tem pro Scooby aí. Cara, a gente tem um projeto grande pra Aliança Moema, né? A gente tem uns números aí a ser batidos ainda esse ano. A academia tá crescendo bastante, não tem nem o que falar. Feliz pra caramba com o projeto que tá sendo construído. Parte competitiva, parte profissional, cara, o Mundial é o ápice do esporte, é o que eu quero. Brigando aí pra voltar melhor ainda da lesão e voltar focado no Brasileiro, no Mundial.
E, cara, lutas casadas, né? Se quiserem me convidar. Isso que eu ia falar. Pô, o pessoal tá falando de 1 milhão, cara. Pô, se me pagar 1 milhão, eu luto com o Scooby e garanto o show, hein? Eu até desci de novo aqui. E entrando nesse ponto aí, acho que os atletas que estão sendo pagos pra lutar em eventos de luta casada, eu acho que eles deveriam lutar. Lutar. Só simples, cara. O tempo todo. Buscar finalização. Exato. Tipo assim, eu acho que não tem nem muito lance da regra. Não tem que mudar a regra. Tem que mudar o mindset dos atletas. Meu irmão, você tá me pagando pra dar um show, velho. Você sempre pagou 300, 400 reais pra lutar, cara. Você tá sendo pago, mano. Pô, meu irmão, você tá sendo pago, velho. Você tá recebendo não sei quantos $1.000 aí pra lutar. Você tá recebendo não sei quantos R$1.000 um evento aqui no Brasil. Cara, o público tá pagando pra te assistir. O público tá apostando em você. E o público só quer se entreter. O público não tá nem aí pra sua habilidade técnica, pra sua história triste. Cara, você já recebeu pra você lutar? Eu tô falando de luta casada, não tô falando de GP. Sim. Mas assim, você já recebeu pra você lutar. Se você ganhar ou se você perder, a bolsa do vencedor não muda muito. Cara, você já recebeu pra você lutar. O cara tá te pagando pra você lutar. Cara, luta, meu irmão, luta. Então, tipo assim, acho que os caras... Fica a dica. Vocês têm que mudar esse mindset. Porque... O MMA leva muito isso em consideração. O UFC mesmo leva muito isso em consideração. Tem muito cara que perde lutando, o cara tem várias chances seguidas. E o cara que ganha não lutando, esse cara vai sumindo E tem duas coisas também. Você até falou uma coisa que eu queria saber de você, atleta profissional, que a gente estava conversando aqui no off. O brasileiro, eu não sei porquê, tem um problema em se promover. E aí, quando eu falo em se promover, não é eu falar mal de você. Falar assim, o Scooby, pô, não ganha de mim nunca. Não, não é falar do Scooby. É falar assim, eu sou bom. Eu sou capaz. Eu vou vencer. Qual é o problema, cara? Você é atleta, você treina. Você vive disso, você vive pra isso. Porque você não pode chegar e falar assim, eu sou bom. Sim. Qual é o problema? problema? Acho que muito... A gente tem que ter o limite, óbvio, da autoconfiança e da arrogância. Então, acho que isso tem que tomar muito cuidado pra gente não passar desse nível. E pô, os atletas têm... Acho que a gente no Brasil, a gente tem muito uma síndrome do humilde, do coitado. Cara. Tipo assim, pô, não posso falar pra galera que hoje eu tenho uma boa condição, eu tenho que continuar mostrando eu tenho que continuar mostrando que eu sou humilde. Que eu não tenho dinheiro do metrô. Isso confunde o que é humildade, na verdade. Humildade não é... Pô, meu irmão, hoje eu tenho que continuar quietinho ali na minha, eu não posso mostrar que eu tenho um celular, não posso mostrar que eu tenho um relógio, pô, porque todo mundo tem que achar que eu ainda... tô naquela condição que... Pô, meu irmão, eu tenho que mostrar que, cara, eu mudei minha vida. Pra caramba, tipo assim, bicho. eu não tô me tipo assim, querendo me mostrar, me vangloriando nem nada. Cara, eu tô mostrando que se eu conseguir, você vai conseguir também. Exato. E acho que esse lance da luta, tipo assim, pô, meu irmão, é autoconfiança. Mas você também não pode passar arrogância. Exato. Então, tipo assim... Não é nem isso, é porque, pense bem, o que é que faz eu me interessar pra assistir tua luta? Aí chega lá, não, é que a gente tá trabalhando aí, legal. Então, mas o que faz você se interessar nas minhas lutas são as minhas lutas anteriores. Talvez. Com certeza, porque se você falar alguma coisa, os caras vão lá e olham a sua luta, não reflete a sua luta, tipo assim, pô, as lutas que esse cara fez, meu irmão, esse cara tá falando... Conta muito. Muito. Mas tem muito cara aí que perde, eu não vou citar nomes, e assim, o cara aí performava mal e todo mundo se interessava de ver o cara lutar. Você tá entendendo? Cara, tipo assim, sim. Porque pelo como o cara se como ele fala de si. Mas aí eu sempre sei que tem várias possibilidades, né? Lógico. Sim. O pré-requisito é você lutar, como você tá falando. Lutar. Porque senão o cara vai lá, fala que é isso, que é aquilo, chama na guarda fechada, ou bota uma lapela e fica 10 minutos lá também. Tipo assim, entendeu? Nesse ponto a gente tem dois grandes exemplos hoje, Tainan e Mika Galvão. Que é isso. Que é a luta de 1 milhão, o pessoal Os dois nunca precisaram falar um A. Eu sou bom, eu sou não sei o que, eu vou ganhar de você. Cara, nunca precisou de falar um A e os caras são... Os dois são as principais lutas que o mundo do jiu-jitsu quer ver hoje. Não, os dois sabem se promover muito bem, eles não fazem trash talk. É isso. Eles nunca precisaram fazer trash talk, mas eles se promovem muito bem. Se promovem muito bem. Muito bem. Eles têm um posicionamento de mídia que é absurdo. Muito profissional, entendeu? O Tainan tá sempre pegando lá exemplos de pessoas que estão elogiando ele. Hoje mesmo, antes de vir pra cá. Do Jacaré. Do Jacaré. Olha que legal. Aí você vê, não é ele que tá falando de si, mas ele tá usando isso em seu benefício. Isso é um posicionamento de mídia inteligentíssimo, né? Mas o que eu acho difícil, por exemplo, tá se falando de uma luta de 1 milhão. Mas eu acho que a gente tem que mudar um pouco a promoção para que fique um pouco mais interessante. Mais atrativa. Você entende? Porque eu acho que eles vão ser muito bem pagos, eles merecem serem pagos,
né? Sim. Eles são muito bons. São muito bons, tem que falar dos dois. Não tem que falar. Mas pra luta realmente valer 1 milhão, acho que tem que ter uma promoção um pouco diferente. Se ficar nesse discurso, eles são muito bonzinhos, muito humildes, eu acho que, tipo assim, vai demorar pra promover. Pra chegar em 1 milhão. Sim, entendeu? entendi. Não que a luta não seja interessante, vai ser um lutão. Eles lutaram, né? O Bika tava de marrom ainda, um evento que valia $10 mil lá nos Estados Unidos. Foi um sanhaço. GP, né? Foi um sanhaço. Que o Mika depois perdeu a final pro Jonathan. Isso, foi um sanhaço, cara. Foi assim, negócio... Eram 6 minutos, né? Era uma outra regra também. E foi uma luta legal. Foi uma luta muito legal, dinâmica, tudo, né? Então, assim, dá pra chegar num valor legal, mas eu acho que tem que se promover melhor. Tinha bastante... O lance do Trash Talk eu acho ruim. É necessário. Eu acho que pro entretenimento, pra essa parte da mídia, eu acho que é necessário, legal. Mas é uma coisa que eu nunca vou fazer. Sim, e se um dia eu fizer, podem me cobrar, podem me mandar mensagem. Que eu acho que isso vai totalmente contra os princípios da arte marcial. Da arte marcial, sim. Vai totalmente contra os princípios da arte marcial. Você aprende sobre lealdade, sobre respeito, sobre humildade. E, cara, imagina eu, hoje, na minha posição de professor... Cara, eu ali falando um monte de merda na internet, xingando um outro cara, falando pros outros que eu sou não sei o quê, que isso não sei o que lá. Aí você vê que a diferença de você se promover e de você fazer trash talk, né? Exato. E aí, tipo assim, o cara pega na internet, vou procurar a Aliança Moema. Aliança Moema, legal, vamos ver quem que é o professor. Aí entra lá no meu Instagram, tem lá, eu xingando Deus e o mundo. Eu queria me cadastrar na academia, eu queria colocar meu filho ali, meu Deus do céu, eu queria ensinar disciplina pro meu filho. Olha o professor o cara que vai ser o professor do meu filho. Olha como que, eu queria melhorar meu relacionamento, ou como esse cara se relaciona com as pessoas. Então, acho que a parte do trash talk é muito ruim pensando na arte marcial. Sim. Então, acho que a gente não pode perder o jiu-jitsu como essência. Tá vendo como a mentalidade do cara que dá aula vai mudando, Exato. né? Então, como o jiu-jitsu como essência, como arte marcial, a gente não pode perder esses valores que a gente tem. Sim. Acho que é muito mais do que isso, né? É muito mais e, na verdade, você pensando também na longevidade que você vai ter dentro do esporte, por exemplo, o Michael Galvão, você tá falando de uma luta de 1 milhão, ele tem quantos anos? Ele tá com 19. O Taina tem 22. Ele pode fazer uma luta de 500 hoje, daqui a 2 anos fazer de 1 milhão, que vai estar tudo bem. De 10 então, porque ele é um cara que ele não fala, ele faz. O Tainan não fala, ele faz. Claro, por exemplo, vou dar um exemplo mais bizarro do trash talk, que é o McGregor, como ele chegou tão rápido no título, falando pra caramba. Só que ele não consegue se manter. Porque agora, porque agora o que ele fala, o pessoal cala a boca dele na luta. Entendeu? Então, isso é uma coisa que pode a longo prazo, prejudicar a pessoa. E o cara que vai construindo de uma maneira coesa, com o caráter dele, ele não muda o caráter dele. O pessoal fala muito do Chael Sonnen. Ele chegou à disputa do título falando trash talk, mas ele como pessoa não é aquilo. Não é aquilo. Cara, isso pro atleta ou pra pessoa deve ser uma briga interna na cabeça. Você cria um personagem que você não é, você cara. Não é, e você não vai conseguir manter. E vai chegar num ponto que, tipo assim, você vai ficar perdido. E você vai ficar velho e vai ver as suas palhaçadas. Você vai na TV e fala, porra, o seu neto falou, era você, avô. Mas isso é muito bom. Bom, Scooby, foi muito legal o teu primeiro bate-papo aqui contigo. Agradecer demais a tua presença. Você é um cara incrível, tá fazendo um trabalho bom demais. A gente já se conhece, a gente tá falando assim, porque realmente todo mundo já convive no off, né? E tem uma conversa muito tranquila. E se você quiser deixar um recado pessoal, olhando aqui, diretamente para a câmera, com essa voz de locutor, pessoal seguir nas redes sociais, acompanhar seu trabalho, fica à vontade. É isso, galera. Acompanhe meu trabalho no Instagram. A gente tem feito um trabalho muito legal. Eu tenho feito trabalho muito legal nessa parte profissional. Acredito eu, né? Então, já falando de mim aí, deixando essa parte da humildade. Sim, tudo mais. Muito profissional. Cara, eu me dedico 24 horas do meu dia no jiu-jitsu, pro jiu-jitsu. Então, acredito que vocês vão gostar do meu trabalho. Quem não me segue no Instagram, meu Instagram tá como Scooby Marcos, tá? Tem a página da Aliança Moema também, então peço que vocês sigam aí, acompanhem o nosso trabalho na academia, vocês vão ver que a estrutura, acredito eu não, sim, mas eu vou falar que é a melhor. Sim, pode falar, cara. Para o Brasil, de humildade, a melhor do Brasil. Cara, o Fábio vai ficar bravo comigo. Agora ele lançar Jardins, mas é verdade, eu continuo gostando mais ainda da nossa aqui em Moema. E é isso, galera. Obrigado por acompanhar a gente aí. Também tenho lançado aí semanalmente um vídeo no YouTube lá, onde tem um pouco da minha rotina, tanto parte de treino. Nessa fase a gente está postando um pouco sobre parte da minha recuperação. Tem ainda o último vídeo com o Dr. Matheus, fazendo uma avaliação e eu também fazendo um treino, que está no canal da Garage Training. E é isso. Meu patrocinador Remax Passa. E acho que é isso.
Ó, É o Instagram do Scooby é um dos melhores de atleta, hein? Quem Cara, não segue tá perdendo. Só os highlights é coisa de 1 milhão de visualizações. Não, tá rindo, mas é verdade. Ele bota lá aquela chamadinha jogando de lado e você fica vendo aquilo 200 vezes e você fala assim, como é que é possível? Como é que aconteceu isso aí? Na E aí, faixa preta. aí ele não coloca só um. Não é só um o que Coloca aconteceu. em todo mundo. Ele posta um highlight fazendo isso 15 vezes em 15 atletas diferentes. Já sei que vai fazer isso, mas... É porque teve uma vez que eu postei, daí teve um cara que comentou assim, putz, deu sorte. Aí Não, eu falei, filha da mãe, vou fazer de novo, fiz outra. Daí o cara, tá, normal. Acontece. Então tá bom, então. Daí eu fiz de uma galera que tem uma expressão aí dentro do jiu-jitsu e fiz uma outra galera aí também nas competições. Falei, não, então toma então, uma sequência com 5 que tomou. Cara, não, e é muito legal o trabalho que você faz na internet, quando ele é visualizado, também agregar ao pessoal que tá chegando no jiu-jitsu agora, né? Acho que a internet tá no auge aí da divulgação, tanto para conseguir patrocínio e realmente viver do jiu-jitsu, pelo jiu-jitsu, no caso. Muito bem. É isso, chegamos aqui ao final do bate-papo. Obrigado a você que acompanhou até agora. Não esqueça de se inscrever aí no canal, seguir a gente nas redes sociais, tá? Agradecer novamente aos nossos patrocinadores, a Farmácia de Manipulação, Fluca, a MF Suplementos e HCMC, a Clínica de Performance. A gente se vê em breve com Deus. Até a próxima. Valeu! Valeu!